Oi, família cósmica, meu nome é Gerleal, nessa encarnação de hoje eu queria falar sobre os focos da mente. Esse processo aqui, acho que é uma das maiores labores que a gente tem no processo espiritual, basicamente, porque tudo que a gente pensa é o que manifestamos, mas não é só o pensamento. Agora vamos a profundizar um pouco mais. Esse aqui vai ser basicamente a explicação da lei da atração. E temos que compreender ela profundamente para compreender como manifestar coisas e por que também manifestamos a realidade que a gente tem e como não é tão fácil como ter um pensamento pela manhã e depois na noite tudo se manifesta. Porque às vezes não acontece desse jeito. Então eu queria colocar um exemplo de uma viagem que eu fiz faz muito tempo já. Eu acho que descobri essa lei, mas eu não tinha teoria. Mas eu descobri já nessa época como operar na realidade. Isso foi, sim, 10 anos, 11 anos atrás, mais ou menos, uma viagem que eu fiz no Brasil. E essa viagem, eu acho que eu já falei um pouquinho disso, mas eu estava viajando com meu companheiro tinha o transtorno de personalidade narcisista. Mas nessa viagem me aconteceram muitas coisas. Não tudo foi ruim, teve muitos momentos muito, muito lindos. E uma coisa que eu descobri, por exemplo, foi que eu nessa época estava viajando de carona e estava na estrada. E então já era muito tarde e a gente estava indo para uma cidade grande na Amazônia, acho que era Manaus. E aí eu tava pensando, então, ai, não lembro agora se era essa viagem ou foi outra viagem que eu ia para Brasília, mas a temática foi que era muito tarde para chegar a uma cidade, na experiência, quando vai viajando, vai ganhando experiência e entende que não é bom se a gente está viajando de carona, chegar tarde nas cidades, porque muitas vezes são grandes e acontecem coisas e não é fácil encontrar um lugar quando não é de dia, as pessoas sentem medo e então, sei lá. E aí, tínhamos duas opções, uma era ficar na estrada mais um dia e a gente já estava cansada, e a outra era continuar a viagem e foi para Manaus. E então umas pessoas pararam com o carro e então eu falei, bom, tudo vai se acomodar. Sempre acontece assim, porque é uma prática que eu comecei a fazer na viagem, e então era mesmo, quando eu ia com a certeza que as coisas iam se acomodar, assim como acontecia. Então, dos homens que estavam nos levando, ele tinha a sua mulher, a sua família, e eles convidaram pra gente para ficar nessa noite na casa deles, confiaram em nós, tiveram confiança, então tudo se acomodou. E eu queria colocar esse exemplo porque eu não somente tinha o pensamento de que as coisas iam acontecer bem para nós, sino que também eu tinha uma emoção de certeza. Então, essa é uma parte muito importante da manifestação. E isso também estava acontecendo porque eu já levava uma prática, eu viajei quase 2 anos desse jeito, então eu já estava com uma prática de isso aqui é operar, realmente, isso aqui está manifestando, tem operança, então vai funcionar. Eu tinha certeza de que ia funcionar. Então, assim é como opera um pouco, assim é como opera a lei de atração. Não somente a gente manifesta os pensamentos que temos, também manifestamos as emoções que temos e as crenças que temos. Porque, por exemplo, tem pessoas que estão muito enfocadas nos roubos, no crime, e falam todo o tempo, por exemplo, aqui todo mundo rouba, aqui tem muito crime, tem muita insegurança. E essas pessoas podem ser as primeiras que sofram de um roubo, por exemplo, porque
estão invocando com seu medo e suas crenças de que isso é o que acontece todo o tempo. E também é importante entender que se alguém rouba para nós, é porque, de algum jeito, nós estamos roubando energia de algum lugar. Não somente não se trata de que a gente saiu sabe, para roubar alguém, sino que talvez estamos tendo uma relação, talvez estamos, sei lá, num trabalho que a gente está se roubando energia com um companheiro, com uma companheira, ou o trabalho mesmo está roubando energia para nós, e a gente está continuando porque tem medo de procurar outra coisa, porque esse é o dinheiro de cada mês, sei lá. Cada vez que alguém rouba para nós, essa situação está nos mostrando que nós também estamos tendo um desbalance na nossa energia, de algum jeito. E que a gente pode estar roubando mesmo. E isso eu já expliquei no vídeo de inteligência relacional, no vídeo da manipulação, mas nós podemos roubar energia ainda das pessoas que amamos, ainda de nossas relações mais perto de nós. Então, vou voltar. O importante é que se a gente está se enfocando em uma coisa, e essa coisa realmente é uma expressão de nós. Então, a realidade, provavelmente, aunque eu queira manifestar outra coisa, se eu fico nessa crença, e as crenças levam mais tempo, as crenças são mindset de muito tempo. E algumas crenças provêm de feridas, e as feridas são mais profundas ainda, porque as feridas são parte do sistema nervoso. Então, modificar elas pode levar tempo, e temos que ter paciência e temos que ter compaixão com nós mesmos. Eu estou falando disso porque, por exemplo, eu tinha a crença de que os homens eram pessoas ruins, e basicamente eu estava traindo isso um monte de vezes na minha vida, porque eu tive uma experiência ruim com meu pai, então ele não esteve, então eu tive esse vazio, e depois eu projetei na minha vida com a experiência de pessoas do sexo oposto. Então, até eu mudar realmente essa crença, teve que passar um tempo, teve que passar a relação, eu tive que me curar depois da relação com um narcisista. Então, tudo isso tomou tempo, mas realmente não é somente eu queria ficar com alguém bem, eu queria ser amada e amar também, mas o que eu manifestava era o que eu acreditava no fundo. Então, isso aí é outro exemplo de como a gente tem que educar os focos da mente e das crenças, porque o que a gente vai fazer, por exemplo, vamos voltar a esse exemplo que acabo de colocar. Se eu acredito que os homens não são pessoas boas, que eu não vou conseguir pessoas boas, mas falo para mim, bom, eu tô aberta que apareça uma pessoa que seja boa e que seja inteligente, que a gente pode evolucionar e possa evolucionar e blá blá blá. Mas na crença, realmente, eu vou estar atraindo coisas que vão dizer o contrário de o que eu estou querendo manifestar. E então isso vai confirmar, ao final eu tinha razão, os homens não são bons, tá ligado? Então, por isso é muito importante analisar as nossas crenças também, não é somente um pensamento que a gente teve pela manhã, é a quantidade de vezes que eu estou pensando também nessa coisa, e a certeza que eu tenho disso. Então, muitas vezes isso leva muito tempo, e por exemplo, e claro que também tem que estar acompanhado de uma emoção. Nada pode ser manifestado nesse mundo se não é pela emoção também. Então, vão notar que muitas vezes as emoções que temos estão produzidas por nossos pensamentos. Muitas vezes a gente tem um diálogo negativo, e então
começamos a sentir tristeza, começamos a sentir raiva, sei lá. E muitas outras vezes falamos coisas boas para nós e então começamos a sentir outras emoções. As emoções são parte da manifestação, com certeza. Mas o que eu queria dizer é que muitas vezes a gente está num circuito negativo e isso aqui acontece para muitos porque é parte da ferida da criança interior, muitas vezes, esse diálogo negativo. Então, temos essa tendência a fazer foco nas coisas negativas da nossa vida. E, por exemplo, quando estamos, eu já falei disso na depressão, na ansiedade, mas quando estamos num circuito de pensamentos negativos, muitas vezes é difícil fazer um reemplaço, colocar por em cima pensamentos positivos. Eu acho que não funciona assim. Então, para mim, o que sempre funciona nesses casos é voltar para o corpo. Colocar os pés na terra, sair para correr, fazer exercício, cozinhar, fazer uma coisa com o corpo mesmo. Porque voltar para o corpo é voltar para o presente. Então, recém aí, quando a gente já está no centro, aí é mais fácil começar a mudar e olhar as coisas desde uma terceira pessoa, desde outra perspectiva, tomar distância do que estamos pensando. Mas muitas vezes, quando estamos no circuito negativo, é difícil forçar para nós e colocar um pensamento bom. Muitas vezes não funciona assim. Então, acho bom sair caminhar, escutar o corpo, porque o corpo vai dizer o que a gente precisa. Achei bom falar, dar o exemplo que eu dei ao princípio do vídeo, porque muitas vezes vocês vão poder analisar na sua própria vida, às vezes que sempre, na verdade, sempre que estamos manifestando, fazemos desse jeito, mas só para tomar consciência, porque eu nesse tempo entendia que a minha energia e a minha certeza ia manifestar, eu entendia completamente isso, mas não entendia a teoria que eu tenho hoje dos pensamentos, intenções e emoções e ações na matéria. Então, é bom para dar conta, porque o que se manifesta é o que somos. Essa é a parte que a gente tem que entender, ainda se a realidade não é o que mais gostamos nesse momento, mas para compreender essa realidade e enfrentá-la realmente, temos que dar conta disso e só com olhar a realidade e compreender isto, a gente pode começar a mudá-la. Então, não é para fazer um julgamento de nós mesmos. Acho que isso aí também não funciona. Não funciona que a gente esteja se castigando pelas coisas que tem manifestadas, porque estamos aprendendo nesse processo. O processo espiritual não é uma coisa linear, não é uma coisa que sempre vamos para lá, para cima. O processo espiritual tem quedas, e as quedas são para subir. Muitas vezes quando a gente acha que está subindo, então aparece uma queda e aí essa queda também é para subir. Então, não se trata de fazer um julgamento de nosso processo, nem dos processos de outras pessoas. Simplesmente é só para dar conta que estamos manifestando, porque essa vibração que a gente está tendo, as emoções vão a ditar a vibração que a gente tem. E aqui é muito importante entender que vibrar alto e vibrar baixo não é vibrar bom, não é bom e ruim. Não se trata disso. Nenhuma emoção é boa ou ruim. As emoções são, simplesmente. E muitas vezes precisamos sentir elas. Não se trata de fazer um bypass e, de repente, sabem, pretendo não sentir raiva e só sinto amor e luz. Assim não funciona. Porque as emoções são processos de liberação também. Então, disso vamos falar em outro momento, mas o que eu queria fazer foco nesse vídeo era simplesmente em compreender quando as emoções estão sendo produzidas por o diálogo que a gente está tendo no interior.
que muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente está se aferrando a certas emoções por o diálogo que temos dentro. Então, também para prestar atenção quando as pessoas falam aqui todo mundo está dizendo mentira, aqui todo mundo rouba, aqui todo mundo... Porque essa é uma percepção de coisas que eles têm dentro. Podem ser crenças ou podem ser práticas que têm. Se as pessoas mentem para eles, as pessoas estão falando mentiras para essas pessoas, é porque elas estão se mentindo. Aqui não tem projeção de fora que não esteja ligada com o interior. Isso aqui é bem importante. Não temos que esquecer de que é tudo uma criação nossa, ainda quando às vezes é difícil tomar responsabilidade por isso. Então, gente, vou terminar o vídeo aqui. Muito obrigado, gratidão e até amanhã. Tchau, tchau.